Olá, tudo bem? Meu nome é Lisiane e, juntamente com a Gabriele, na oficina de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como elaborar um artigo científico. Então, o que é um artigo científico? Um artigo científico, ele é um tipo de texto escrito por especialistas, como cientistas, pesquisadores, acadêmicos. Ele apresenta os resultados de uma pesquisa sobre um determinado tema. Então, ele é um documento escrito de forma estruturada, por meio do qual são expressos os objetivos, a metodologia utilizada e os resultados encontrados. Geralmente, né, publicado em revistas após passar por uma revisão criteriosa, uma revisão muitas vezes feita por pares, onde esses revisores analisam se esse artigo tem condições de ser publicado. Pois porque um artigo ele tem o objetivo, né, de contribuir para o avanço do conhecimento numa determinada área, né, ele fornece informações precisas e análises baseadas em evidências. Então, a principal preocupação de um artigo científico é trazer informações embasadas. Então, num artigo, deve-se evitar trazer informações de senso comum, que reflete crenças, opiniões, informações sem comprovação, né? Observações informais, experiências pessoais e informações transmitidas culturalmente, mas porém sem embasamento científico. Então, um artigo científico, ele tem uma linguagem, né? Uma linguagem específica em que se deve evitar certas expressões, como eu acho, eu penso, parece-me, né? Essas expressões que são de senso comum, como a gente falou anteriormente. Também, num artigo científico, deve-se pensar cuidadosamente, né, nos gráficos, tabelas, né, todas essas questões assim de figuras que são colocadas nos artigos, às vezes para demonstrar os resultados, se esses gráficos são proporcionais, se essas tabelas são proporcionais, se a quantidade de texto está de acordo com a quantidade de imagem. Então, tudo isso deve se levar em questão. Também deve-se pensar, né, no texto escrito, né, deve-se pensar nos parágrafos, se estão bem escritos, se estão dosados, no tamanho dos parágrafos, para que o texto fique bem distribuído. Então, o ideal são parágrafos de 6 a 7 linhas. Então, se você escrever um parágrafo de 6 linhas, 7 linhas, você não vai escrever um parágrafo de 10 linhas, mais um parágrafo de 4 linhas. Você vai tentar dosar e manter o tamanho dos parágrafos de forma igual. Também deve-se fazer pesquisas suficientes sobre o tema, né? Não se deve fazer uma pesquisa com embasamento somente em um autor, né? Deve-se pesquisar bastante sobre os temas, né? Sobre o tema e tudo que se está sendo pesquisado sobre o tema. Também deve-se pensar em aspectos éticos, né? Então deve-se evitar citações falsas, plágio, falsificação de dados, todas essas questões devem ser evitadas. Também deve-se ter cuidado com o juízo de valor, né? Assim como a gente deve evitar, né, o senso comum, a gente também deve evitar assim palavras de juízo de valor, como bom, ruim, melhor, pior, certo, errado, crucial, extremamente importante, que às vezes a gente escreve, né, faz esse juízo de valor sem perceber. Então, para escrever um artigo científico, a gente deve seguir alguns passos iniciais na construção desse artigo. Então, para, digamos assim, para escrever um artigo, antes de começar, a gente deve pensar em algumas questões, como o tema, esse tema é relevante? Por quê? Ele contribui de alguma forma? Porque às vezes o tema parece ser relevante, parece ser interessante para nós, mas no contexto da academia, pode ser que esse tema não seja tão relevante. Né? O objetivo, né? Definir claramente o objetivo do estudo, o que se pretende alcançar com esse estudo,
né? Tudo isso deve se levar em consideração. Também deve-se pensar, né, na revisão de bibliografia, né, na revisão da literatura existente, né, se tudo que está sendo publicado sobre o tema, estudos, tentar trazer estudos mais recentes, né, pensar em tudo que foi publicado, mas focar nos estudos mais recentes. Também na metodologia, né, deve-se planejar detalhadamente como a pesquisa será conduzida, porque é a metodologia que vai te ajudar a alcançar o objetivo do estudo. Então, deve-se desenhar uma metodologia de acordo com os objetivos do estudo. Também deve-se pensar no público-alvo, pensar no público que se destina ao estudo, também no tempo e nos recursos, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma pesquisa que demanda muito tempo e às vezes a gente não tem todo esse tempo, né, para desenvolver o estudo. Outra questão é a questão dos recursos, né? Se demanda assim recursos, uma estrutura, se demanda às vezes deslocamento, questões que envolvem o financeiro, que às vezes a gente não consegue, né, desenvolver a pesquisa por questões às vezes de estrutura ou questões financeiras. E por fim, também deve-se pensar nos aspectos éticos, como a gente falou antes, né? Seguir os padrões éticos, evitar plágio, falsificações de dados, né? Todas essas práticas antiéticas. Também o estudo ele deve passar, né, pelo comitê de ética, que é muito importante, né? Que antes da coleta de dados, o estudo passe pelo comitê para aprovação. Então, aqui eu trago a composição de um artigo, né? Vou trazer a composição de uma forma breve, né? E a seguir a gente vai falar mais detalhadamente de cada tópico da composição de um artigo científico. Então, ele deve ter um título, claro, conciso, um resumo bem breve, né? Com a descrição do problema, a metodologia, os resultados e as conclusões do estudo. Claro, o resumo deve ser feito após a conclusão, né, do estudo. As palavras-chave, que são termos ou palavras específicas que resumem o conteúdo principal do texto. A introdução, né, que ela é dividida em contextualização, lacuna e problema, e objetivos e a justificativa para o estudo. Aí o referencial teórico, né, que é a fundamentação teórica sobre a qual o estudo está sendo construído. A metodologia, que são os métodos utilizados, a amostra e como foi conduzido o estudo. A análise e discussão dos resultados, que interpreta os resultados, né, e discute os resultados com estudos anteriores. E as considerações finais e conclusões, né, que recapitula os principais resultados e destaca a importância do estudo. E, por fim, as referências, né, com todas as fontes citadas no texto. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução e a seguir a Gabi vai falar sobre os outros tópicos específicos que devem conter no artigo, conforme a gente falou, né, no slide anterior. Então, a contextualização, a primeira parte, digamos assim, da contextualização, ela deve conter a apresentação do tema do título ao leitor. E a segunda parte seria uma síntese dos estudos anteriores sobre o tema que está sendo pesquisado assim, deve-se explicar assim o que está sendo pesquisado, o que atualmente tem se falado sobre esse tema e explicar por que esse assunto é relevante. Então, a seguir, a gente vai ter a lacuna, né, com base nessa pesquisa, né, dos estudos, né, de todos os estudos que foram feitos, a gente vai procurar uma lacuna de pesquisa, né, um problema de pesquisa, né, que não foi tratado nesses estudos anteriores. Então,
seria uma lacuna de pesquisa teórica ou empírica, né, que debate em torno da teoria, do que não foi pesquisado sobre determinado assunto, ou empírica referente à ausência de alguns dados, ou não ter encontrado evidência suficiente sobre um determinado tópico, né, que está sendo estudado. Também, né, dentro da lacuna de pesquisa, a gente vai trazer a pergunta, né, que a lacuna, a partir da lacuna, a gente vai formular a pergunta de pesquisa, a gente vai definir, né, o problema que vai ser abordado e criar hipóteses que serão testadas. Então, a partir da lacuna e das hipóteses, a gente vai ter os objetivos do estudo, né? Então, a gente vai ter os objetivos geral, que é um objetivo amplo, e os objetivos específicos, que são aqueles objetivos, pequenos objetivos, que a gente vai tentar alcançar para alcançar o objetivo maior, digamos assim. A justificativa para a realização do estudo, né? A gente deve justificar por que a gente está realizando esse estudo com um embasamento teórico, não simplesmente dizer que estou realizando esse estudo porque eu quero fazer esse estudo, né? A gente deve buscar na literatura o embasamento, né, que diga que esse estudo ele tem relevância. E a seguir a gente vai trazer a contribuição do estudo, né, de cunho teórico, empírico e social, né, por que esse estudo ele é importante, né, de que forma ele vai contribuir para a academia ou para a sociedade. E por fim, a gente pode fazer um parágrafo, né, uma estrutura do artigo. Então, um parágrafo trazendo a estrutura do artigo, né, que dá uma visão geral de como o artigo vai ser organizado, né, que vai ser assim, mais ou menos um parágrafo dizendo assim: esse artigo vai ser estruturado em 5 sessões distintas. Na introdução, vamos tratar de tal tema e assim por diante. Então, seria um parágrafo onde vai ser detalhado todos os tópicos que serão tratados no artigo. Bom, dando continuidade ao que a minha colega estava explicando, eu vou falar sobre revisão de literatura, ou também conhecida como referencial teórico. Essa parte, ela traz o conceito que fundamenta o artigo. Então, ele vai trazer exposições dos conceitos, paradigmas, correntes teórico-filosóficas ao quais a pesquisa vai se filiar. E ele pode ser dividido em tema principal e estudos anteriores. O tema principal, ele vai trazer o embasamento teórico. E os estudos anteriores, ele vai apresentar uma revisão de trabalhos anteriores que são relacionados ao tópico de pesquisa. Então, vai tentar ajudar a contextualizar a pesquisa e mostrar como ela vai se encaixar no corpo existente já de conhecimentos que existe sobre o tema. Indo então para a metodologia, essa é a parte do artigo então que vai compreender a descrição dos recursos técnicos utilizados na nossa pesquisa. Então, ela vai permitir que o leitor compreenda como a gente teve a obtenção de dados. Ele pode ser, então, a gente vai dividir a metodologia em classificação da pesquisa, na qual a gente vai constatar se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é descritiva, se ela é prospectiva. A população de amostra. Então, caso a pesquisa envolva uma amostra, a gente tem que descrever o método de amostragem que foi utilizado. Então, quais foram os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Lembrando que os critérios de exclusão, eles não podem ser o oposto dos de inclusão e vice-versa. A gente vai dividir em coleta de dados. Então, a gente vai falar como a gente fez, quando foi que a gente fez e por meio de quê. Análise de dados, onde a gente vai falar como irá transformar o dado em informação e qual é o método que a gente utilizou para essa transformação. Então, vai ter a leitura e a interpretação dos resultados encontrados. E, por fim, os aspectos éticos, onde a gente vai seguir a Resolução 566 de 2012 ou a Resolução 510 de 2016. A mais utilizada é a 510 de 2016. E sempre pensando no bem do participante.
Aqui, a análise e discussão dos resultados, ele traz, então, a proposta de mostrar o que foi encontrado na nossa pesquisa. E, a partir daí, os resultados eles devem ser claros, com objetividade, com exatidão e em sequência lógica. Então, a gente acaba utilizando quadros, tabelas, figuras, gráficos, que demonstrem melhor, então, os resultados encontrados. É importante ressaltar que nessa sessão a gente não utiliza, não se faz nenhum juízo de valor. Então, a gente apresenta, comenta apenas os principais resultados encontrados. A gente não traz os dados irrelevantes, nem os inconclusivos, nem os insuficientes. Partindo para as considerações finais, então aqui são apresentadas conclusões que a gente teve correspondentes aos objetivos e às hipóteses iniciais. Então, na maioria das vezes, retorna-se então a ideia inicial apresentada na introdução, mas com a ênfase mais conclusiva. Ou seja, a conclusão ela vem representando a resposta do autor ao objetivo de investigação, que é ligado ao desfecho e com a questão que motivou então a nossa pesquisa. Por fim, então, as referências, no qual a gente vai listar, então, as referências em ordem alfabética no final do trabalho. Então, a gente aqui coloca tudo que a gente utilizou no meio do texto. A gente vai elaborar de acordo com a ABNT, a norma 6023 ou a APA, e usando sempre espaços simples em cada referência e mais um espaço para separá-las entre si, como mostra aqui o exemplo de Marconi Lakatos e de Sara Kamoto que a gente utilizou nos slides. Aqui, então, a gente trouxe um resumo de como é a estrutura básica da apresentação de um artigo. Então, o texto científico ele tem um começo, um meio e um fim, e o autor introduz o tema, desenvolve e o conclui. Assim se dá a redação do artigo científico. Então, ele tem o título, tem o resumo, a introdução, metodologia, os resultados e discussões, a conclusão e, por fim, as referências. E o nosso muito obrigada.